O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe instala, neste momento, a sua celebração sobre a mudança da capital, com o sugestivo nome de Mudar a Capital? Oxente, mas para onde? Então, eu escrevi esse texto para fazer uma homenagem à mudança da capital. Mas, na verdade, eu escrevi desejando que a escola brinque com ele, para aprender mais rápido, porque eu sempre achei que a entrada da ludicidade na escola pode tornar a aprendizagem de coisas muito sérias mais agradáveis. Por isso, eu vou dividir esse texto, fazer uma leitura compartilhada com os estagiários daqui do Instituto Histórico, a Josi, o Júlio, a Milena e o Glauco. E a história começa assim. Por que é que gente se muda de lugar? Passarinho até muda de árvore para fazer um ninho novo em algum lugar. Macaco só vive se mudando de galho em galho para ver o que é que faz e o que é que dá. Mas a cidade? Por que mudar a cidade? Por que mudar a capital da província? Oxente, mudar para onde? Como é que foi isso? Então, a capital da província era São Cristóvão e estava tudo lá bem arrumadinho há mais de 250 anos. Tinha igreja, tinha escola, tinha biblioteca, palácio e tinha até uma Santa Casa da Misericórdia, que era para atender quem ficava doente. E tinha gente de todo jeito. Tinha professor, tinha criança estudando, tinha gente pintando, tinha gente também escrevendo música e tinha gente desenhando coisas, né? Tocando instrumento e, claro, rezando missa. Tinha gente que mandava e gente que obedecia. E tinha gente que brigava. E antes de brigar, reclamava. E a reclamação maior que tinha na cidade é porque o açúcar daqui ia pesar ali. E no fim o dinheiro sumia um pedaço. Isso porque na província de Sergipe não tinha porto. Era chamado nessa época de Porto Seco. Não tinha porto. Mas tinha muito açúcar para vender e até para fora do Brasil. E então o nosso açúcar ia para a Bahia, que era um porto franco, né? Pesava aqui nos engenhos e quando pesava lá nunca dava certo. Sempre era menos. Parecia até que alguém de noite entrava lá, abria aquela saca de açúcar e tirava uma parte. Tirava um bocadinho, nem acho que era bocadinho. Eu acho que era um bocadão, porque a diferença de preço era muito grande. E isso estava causando muita irritação nos fazendeiros, nos engenhos, né? Porque o açúcar era a grande força econômica da província. Embora também a gente tivesse farinha, tivesse gado, tivesse feijão, tivesse sal, mas o açúcar era o mais importante. Então os políticos acharam que por isso a capital tinha que sair de São Cristóvão para um lugar onde tivesse um porto franco e o açúcar fosse pesado aqui e vendido aqui sem dar lucro para a Bahia. A província queria, na verdade, ser dona do seu próprio nariz, o que era importante. E aí discutiam, brigavam, discutiam e ninguém se entendia na província. E não paravam de brigar. E nem os senhores de engenho paravam de reclamar, porque o bolso é que doía nos senhores de engenho. Foi aí, então, que o governo imperial teve a ideia de enviar para a província uma pessoa que, sendo de outro lugar, não tinha ligação nem com os conservadores, que eram chamados de camundongo, e nem com os liberais, que eram chamados de rapina.
e ele viria para acalmar a situação, conciliando os briguentos, já que vinha de um ministério de conciliação. Então, o que é que aconteceu? Veio um moço que, além de ser bem preparado, ele era advogado e ainda falava vários idiomas, e além disso ele vinha também de uma experiência no governo do Ceará. Quem era essa pessoa? Inácio Joaquim Barbosa Filho, ele tinha o mesmo nome do pai, e foi nomeado para presidir a província de Sergipe del Rei. Foi nomeado por uma carta imperial, no dia 7 de outubro de 1853, pelo gabinete do Marquês de Panamá, que era Homero Hermeto Carneiro Leão. E como presidente da província, ele só tomou posse no dia 17 de novembro de 1853. Mas aqui chegando, ele foi logo ouvindo as reclamações e ouviu de todos os lados, conservadores e liberais, e ele tomou um propósito de querer resolver o problema, todos os problemas apresentados. Essa história de mudar a capital, em alguns outros momentos já tinha sido até pensado, mas esqueciam e de vez em quando ela tomava fôlego de novo e vinha à tona. E algumas cidades da província tinham até os desejos de se transformarem em capital, não é mesmo? Estância se destacava por sua presença cultural, terra de escritores, pintores, com o lindo rio Piauitinga, né, escorrendo entre as pedras. Se não fosse pelos nobres dos engenhos de Itaporanga, que tinham sua sede de querer, ela até podia ser a capital. Isso, Glauco, poderia ser Itapuranga, por ela ter seus vales férteis, Fortaleza do Uma, onde os inúmeros engenhos tinham ciganos nobres, isso que era um sonho. Então, Milena, até Maruim teve seu sonho de grandeza, de querer ser capital. Ela contava para isso com várias empresas estrangeiras que chegou e com o Porto das Redes também, que fazia com que ela crescesse. Sim. Acredito que dava muito prestígio a ela nesse momento, né? Sim. Porém, a mais cotada era Laranjeiras, porque ela tinha vários solos férteis de massapê com os canaviais, né, que dava o seu principal produto, que era o açúcar. Laranjeiras também tinha muita igreja, que é um símbolo de poder naquela época, né? E durante a Guerra de Santo Amaro, acabou transferindo a província para lá. Então aí ela já ganha um pouco, um perfil de província, né? Capital. Sim, sim. Só que aí, além disso, também era um local político do comendador Sebastião Gaspar Almeida Boto. E aí isso era muito importante, né? Porque ele acabava adquirindo um prestígio político. Todos pensavam na mudança como uma forma de progresso da província, mas também cada um com seus desejos individuais, os interesses embutidos nas ideias. O fato que o jovem Inácio Joaquim Barbosa veio acalmar camundongos e rapinas por determinação do gabinete de conciliação que tinha à frente o Marquês de Paraná, que, entre outras coisas, se falava que ele era muito amigo de João Gomes de Melo, o nosso barão de Maruim. Segundo muitos, ele o barão tinha influenciado na escolha da mudança da capital. E assim o fato é que nem Estância, nem Itapuranga, nem Laranjeiras e muito menos Maruim, que era a menor de todas, foi a escolhida. E sim, um pequeno povoado na região da Cotinguiba, de nome Santo Antônio do Aracaju. O povoado não era como alguns historiadores dizem, que era uma praia insólita. Não, era uma região de sítios, onde não faltava também plantação de mandioca, feijão, né? E criação de gado. E tinha também olarias, salinas, tanto que assim a gente podia vender sal, né? E também existia na região casas
casas dos sítios de palha, algumas já até cobertas já com telha, de alvenaria, não é? E até existia nesse povoado uma igreja pequenininha que louvava a Santo Antônio. Não podia ser outra coisa, porque o povoado se chamava Santo Antônio do Aracaju. Mas dizem que mesmo assim, pequenininha essa igreja, ela tinha 3 imagens muito importantes, com resplendores de ouro, e tinha um menino Deus com um relicário de prata. Então, veja bem, e o padre, e quem tomava conta desse lugar era o padre Francisco Luiz do Vale, e era responsável também pelas missas que eram rezadas nessa igreja pequenina, e também pelo batizado das crianças do povoado, porque as pessoas, o povoado ia crescendo. Mas outra coisa, e que até foi muito focalizado pelo Recompilador Sergipano, que é um jornal importante do início da província, no jornal de 5 de outubro de 1853, a Barra da Cotinguiba era a mais navegável da província. Pronto. Parei no pronto. Ia-se resolver a questão do lugar para os navios que chegavam, levar o açúcar, não é? Para todas as outras províncias e até para exportar fora do Brasil, pesando aqui mesmo na província. Então, com isso, metade dos problemas da província ficavam resolvidos. Mas não foi fácil não a situação para Inácio, porque teve muita discussão, e o povo de São Cristóvão também, que reclamou muito, porque ia perder uma coisa importante, que era o poder de ser capital da província. Então, e não era para menos, porque uma cidade perdeu o poder para um povoado que teve que ser transformado em cidade para poder ser capital. Porque como é que um povoado podia ser capital? Então, a dor da perda, ela foi se misturando para uns com a alegria da mudança, né? Porque os que desejavam que a nova capital fosse perto do mar. E o povoado de Santo Antônio do Aracaju era. Então, Inácio decidiu e assinou um documento que dizia assim: fica elevada à categoria de cidade o povoado de Santo Antônio de Aracaju, na Barra da Cotinguiba, com a denominação de Cidade do Aracaju. Palácio do Governo de Sergipe, no 34º dia da Independência e do Império. E assim foi. Agora, sabe de uma coisa? Que nós podíamos fazer uma brincadeira, porque eu acho muito que a lúdica, o prazer, eles devem entrar na escola. Porque a escola, às vezes, ela é muito chata. Então, eu acho que, por exemplo, com esse tema, nós podíamos aproveitar uma brincadeira que tem no folclore sergipano, que é uma que diz assim: uma esmolinha para São Serafim, senão eu fico assim. Assim como? Defeituoso, se você não disser o que eu estou pedindo. O nosso tema é Aracaju. Então, eu vou dizer a cada uma, eu não sei se eu até posso me levantar para ir atrás aí de cada uma, para eu dizer esse versinho, tá? O versinho é como? Uma esmolinha para Serafim, senão eu fico assim. Então, se você não disser nada sobre Aracaju, eu vou ficar assim. Mas a minha esperança é que eu não fique assim. E a minha visita a cada um nessa brincadeira provoque alguma coisa que você diga da sua cidade. Não é nada decorado, não é nada do livro de fulano nem de cicrana. É você falar o que você gosta mais nessa cidade. O que Aracaju lhe conquista? Como é que ela é o seu amor? Não é? Então, lá vou eu começar. E vou aqui para Milena e vou dizer assim: oi, Milena, uma esmolinha para São Serafim, senão eu fico assim. Bom, o que eu mais gosto de Aracaju é a Orla da Atalaia, porque lá você pode encontrar diversos locais.
Tem local para criança brincar, tem bar para quem gosta de beber, tem área de lazer com ar fresco para quem gosta de ler ali no lago da Atalaia. Então é o meu lugar preferido. Que beleza! E então eu vou aqui visitar a dona Josi. E aí eu digo assim, Josi, uma esmolinha para São Serafim. Senão eu vou ficar assim. Então, o lugar que eu mais gosto aqui em Aracaju é o mercado, porque lá a gente encontra todo tipo de variedade, desde a fruta, os legumes, tudo da terra, onde também tem um local onde vende muitas coisas artesanal, e outras variedades, como brinquedo, que eu posso dizer, produtos de casas, como... deixa eu ver uma coisa que eu posso dizer. Cerâmica também Cerâmica tem pote, tem prato de barro, tem gente que gosta de moringa, tem gente que gosta de E a cozinhar parte em do panelas de laticínios. barro. Tem Queijo, bastante. doce. Verdade. Ótimo. E a É, brincadeira continua, que eu vou aqui de junto dessa outra moça que se chama Rosângela. E aí eu digo, Rosângela, uma esmolinha para São Serafim, que senão eu fico assim. Deus me livre da senhora ficar assim. Já vou lhe dizer agora o que é que eu mais gosto de Aracaju. Eu gosto de Aracaju toda, mas uma coisa que me faz refletir é essa Praça Fausto Cardoso e a muito Olímpio bom. Campos. E quando eu olho para este rio, que segundo uma escritora sergipana, fala muito neste rio é meu, eu fico apaixonada. Aquele vento fresco, gostoso, Aquela maresia. aquela calmaria, aquele rio lindo. Muito bom, concordo. Perfeito. Eu sou apaixonada. Por isso quero comemorar vários 17 de março. Veja que quanta coisa boa a gente pode fazer no aniversário da cidade, educando as crianças, trabalhando, brincando, Sim. mas passando, na verdade, muito conhecimento. Eu acho que aí, agora a gente podia passar para uma outra parte aqui, pois eu, na verdade, acho que o lúdico, quando a gente trabalha com criança, com adolescente, essa história que se diz às vezes, a criança não gosta disso. Não gosta disso porque você apresenta de uma forma chata. Mas quando você apresenta de uma forma que conquista ela, então você realmente faz muita coisa. Por isso que eu acho que a cultura popular tem que estar de mão dada com o conhecimento formal que a escola possa passar. Porque aí você aprende a cidade, as coisas que a cidade tem, como você é um descobridor de belezas, como a Rosângela estava falando, de um espaço como o Rio. Tem muita gente que não dá nem valor ao Rio. Esse rio foi importante, porque ele viu muita coisa acontecer. Inclusive, ele também é um transporte, porque as cidades nasciam junto aos... Tem o lado perigoso, que a gente tem visto isso muito, né? As enchentes que invadem a cidade e destroem, mas não é o caso nosso aqui. Então, eu acho que a escola tem que se aproveitar do lúdico para fazer esse jogo do contente com os elementos que são reais, históricos, verdadeiros, fato acontecido, mas tornar isso um prazer para a escola trabalhar. Por isso que eu estou achando que essa nossa comemoração desse ano está muito voltada para a escola, para a educação. E o que é importante, porque quem já sabe tudo isso não precisa da gente. Não é? Então, eu acho que hoje a gente pode também puxar um fio de memória com os poemas. Eu gosto muito de um livro que temos aqui no Instituto Histórico, felizmente, que são Motivo de Aracaju, que é da autoria de Jacinto de Figueiredo. E Jacinto de Figueiredo, ele trabalha muito com a memória de infância dele. O Aracaju, que ele se lembrava como era, e que muita gente, vocês vendo que são muito jovens, vocês não conheceram esse Aracaju da forma. Mas o que é a memória? Não é você poder puxar os fios da memória e trazer o conhecimento para outras gerações. Então, é isso que a gente vai fazer com os poemas aqui. E os poemas dele, nesse livro, eles são ilustrados com fotografias
fotografias de época. Então é interessante. Por exemplo, esse daqui que eu vou falar se chama Aquarela. Ele está na página 27 do livro de Jacinto de Figueiredo. E ele diz assim: o vaporzinho para Laranjeiras, o vaporzinho para Maruim, banca de peixe, o cais, Largo das Feiras, e é bem ao fundo o Morro do Bonfim. Barracas feitas de pindó besteira, gente de feira, não vai e vem sem fim. Pelos domingos e segunda-feiras, Aracaju eu conhecia assim, de vida simples, quase sem vaidade. Aquele Aracaju hoje saudade, de coloridos próprios, regionais, brancas dunas ao longo do poente. E entre as dunas e o rio, bem na frente, a cidade, ao sopé dos areais. Lindo, ele tem imagens lindas desse Aracaju tão antigo que ele conheceu e que ele coloca aqui dentro dessa imagem do mercado. O mercado, Josi, que você tanto valorizou e que está aqui dentro dessa aquarela de Jacinto Figueiredo. Mas tem outro poema lindo também que eu acho, deixa eu ver aqui, Aracaju. E aqui nós temos a Escola de Aprendizes de Marinheiro, lá na Rua da Frente, que a gente sempre conheceu como Rua da Frente, mas hoje já tem outro nome. E aqui é a Rua de João Pessoa. Então, essas imagens são imagens muito importantes que alimentaram o imaginário de Jacinto Figueiredo. Então, esse poema se chama Aracaju. Nada melhor para um momento de aniversário. Como está hoje diferente daquele tempo que não volta mais? Tudo mudou. Até a alma da gente. O casario, o calçamento, o cais. Outrora o rio vinha docemente beijar a areia e hoje não vem mais. Hoje ele encontra pedras, tão somente as pedras que se alinham pelo cais. Tudo mudou. Somente a natureza conserva o mesmo céu de azul turquesa, o manso rio, os coqueirais virentes. Ruas de areia, adeus. Já não consigo atravessá-las hoje sem perigo, como eu fazia, distraidamente. Então, essa é uma homenagem que a gente faz ao aniversário da cidade, pelo Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, celebrando essa mudança da capital e que a gente pode festejar também, mostrando muito dos nossos pintores, dos nossos artistas plásticos, que vai ser uma coisa muito interessante. Sim. Vamos lá, Júlio? O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe agradece a companhia de todos nessa celebração de aniversário da mudança da capital, março de 1855, março de 2022. Feliz aniversário!